Bom dia, aos amigos e amiga. Mais um dia. Vamos gravar um vídeo aí, irmão, porque hoje não deu pra gravar, porque tava chovendo aí. A gente não quis tirar o celular pra fora pra não molhar, né? Então, irmão, mais informações aí sobre essa zica. Irmão, eu queria falar hoje aí sobre o mal que essas falsas religiões fazem no viver do povo. Por quê? Porque para você que não sabe, irmão, uma religião, ela interfere com a disciplina, disciplinando você, dando uma formação mental sobre regras, sobre direito e deveres, né? E quando a religião ela é falsa, ela opera através de uma lei corruptível que sobrecarrega as pessoas de deveres, esvaziando eles de direito. Esse processo é necessário, irmão, porque na regência das leis corruptíveis opera uma forma de comando do que dá ordem para o que obedece. Então, para beneficiar os que dá ordem, porque opera, esse regime opera uma ditadura, o regime de uma ditadura, irmão, isso mesmo, de uma ditadura do ditador que dá a ordem e que edita a regra através da ordem que ele dá, né? E sempre essa ordem é para beneficiar ao grupo que está do lado dele, sobretudo aquele grupo exaltado, né? Você pode ver que num país comunista, irmão, os privilegiados são as autoridades, os superiores que dão a ordem, os ditadores, né? Sobrecarregando e escravizando o povo. Então esse regime é uma ditadura. E o forte dessa ditadura é a operação das falsas religiões, Igreja Católica e Evangélica. E a gente queria falar aí sobre o mal terrível que essa religião, essas falsas religiões, faz ao nosso povo, ao Brasil especialmente. Como eu já falei, irmão, aí, as falsas religiões, elas têm a função. Então, a gente quer falar hoje vai falar que ela não, a gente vai falar sobre isso, sobre o lado nocivo e disciplinar das falsas religiões, inclusive usando a Bíblia, irmão. O mais grave é isso aí. Eles usam a própria Bíblia aí para estabelecer a doutrina falsa dele no viver de todos. E aí por isso que se identifica falsas religiões, porque se trata de um bem associado ao mal. Ou seja, eles apresentam o bem da Bíblia, até na aparência, e secretamente se encontra a ordem do mal, do perverso. Então isso aí opera no viver, no nosso viver, né? E geralmente essas regras, irmão, ela traz sobre nós muitos deveres opressivos, né? Esses deveres, ele tem um objetivo de resgatar os nossos direitos, né? Para quem? Para aqueles que impõem a regra, ou seja, por isso que nós temos muitas pessoas que querem mandar em você, irmão, quer impor regra, para poder ele resgatar um pouco de direito aí com essa autoridade dele, né? Muitas pessoas querem mandar você, quer mandar em você, quer ensinar você. Todas essas pessoas, eles ganham, tem vantagem dos ditadores por impor essas regras sobre você, para orientar você, né? Então, eu queria falar também sobre por exemplo, onde se encontra hoje a sede das religiões no Brasil, das falsas religiões. Está em São Paulo, o estado mais rico do Brasil. Então aí se explica por que São Paulo é um estado rico, porque de lá que se origina é a sede nacional das falsas religiões que estão localizadas lá. Ou seja, o São Paulo se beneficia com essa disciplina das falsas religiões. É de lá também que sai o gerenciamento do PCC, por exemplo. Então, irmão, aí a gente tá tendo que pausar, né, por causa dos clientes que tá chegando, né, graças a Deus, né. Então, essa ordem disciplinar das falsas religiões, ela dá ganho para os líderes. Você pode ver que nas igrejas, irmão, evangélica e católica, só quem ganha mais é os padres e os pastores. São os que conseguem geralmente os membros das igrejas católicas e evangélicas são tudo pobres, irmão. Pobre, porque são escravizados com as regras. Sobrecarregados de deveres, né, por causa das regras opressivas dos líderes,
sobrecarrega essas pessoas de deveres e sobrecarrega com essas regras tira o direito das pessoas. Lembrando que esse direito ele não é tirado somente através da regra, porque esse direito que ele tira das pessoas, eles vendem a preço de ouro, irmão, isso mesmo. Esse direito que é tirado das pessoas, trocando ele por deveres. E qual que é a estratégia dele? Ele diz o seguinte: nós temos muita regra aqui para você obedecer. E aí aquele monte de regra que é dada às pessoas, ele vai se preocupar só em obedecer, irmão. E aí ele vai prestar um serviço exclusivo, ele vai viver, ele vai dar sua vida para aquelas pessoas que escravizam ele, né? Ele vai viver para eles, né? Vai ser uma pessoa escravizada, né? E aí quando ele quer, cadê meu direito? Você não tem direito, você só tem dever. Porque o direito dele já foi tirado e usado como negócio, né? Ou foi levado já para um balcão de negócio e lá ele foi vendido. Então aí é um negócio da China para as pessoas que dá ordem, para as pessoas que é dita a regra, né? E por isso no Brasil, irmão, que há uma injustiça social terrível justamente por esse processo. E tudo gerado pelas falsas religiões. Onde se encontram os países mais ricos da Terra? Na Europa, lá na Europa que está a sede da Igreja Católica, no mundo. E nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos que está a sede da Igreja Evangélica, tudo falsa. Então esses países eles ganham com a autoridade que ele exerce sobre o povo, disciplinando ele. Lembrando que essa disciplina que eles impõem sobre as pessoas não é para as pessoas não fazer o mal, não. Essa disciplina ela é imposta apenas para sobrecarregar as pessoas de deveres, se tirando os seus direitos, né? Aí se vamos supor, se existe uma determinada pessoa que ele consegue melhorar, digamos assim, na regência dessa lei, eles começam a impor regra para ele para tirar mais dinheiro dele através de multa, de imposto, de outros meios ou mais, para poder não deixar ele crescer e sempre ele continuar escravizado. Você pode ver que a própria desvalorização da moeda, irmão, ela é uma coisa feita especialmente só para escravizar as pessoas, só para manter as pessoas na pobreza, né? É feita exclusivamente por quem? Pelo europeu e o americano, onde se encontra ali a liderança dessas igrejas, né? Então a gente está atacando isso aí. Por que a gente está atacando isso aí, irmão? Porque já existe solução para esse caso, irmão. Isso mesmo. A gente tá falando isso aí, mas não vai mudar. Não vai mudar nada a gente falar mesmo não, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer essa base com 3 pessoas para reverter todo esse processo, irmão. Toda essa estrutura que se formou aí através dessas falsas religiões, dando poder e autoridade a esses países aí, tanto no sentido espiritual como também no sentido financeiro. Porque, por exemplo, o imposto que você paga aqui, ele é levado lá para esses países, né? Imposto, tributo, né? Por exemplo, a delegacia hoje é um balcão de negócio lucrativo, irmão. Porque existe muita... Tanto é verdade que aqui em Bacabal, por exemplo, a imprensa, o foco da imprensa bacabalense é isso, é os BOs, a ocorrência que acontece. Essas ocorrências, a maioria são tudo produzidas para gerar renda, para gerar dinheiro para os acusadores, né? Então isso aí é um negócio da China, irmão, né? Por exemplo, se eu sou um trabalhador, né? E aí eles apontam qualquer acusação contra mim, só para eu me tornar um acusado, e com isso eu vou ter que pagar um valor para me livrar daquela acusação, né? É um negócio da China isso aí, irmão, né? E tudo tá ligado à ordem e à disciplina que é dada às pessoas, né? Gerenciada pela disciplina das falsas religiões, né? Então nós temos uma solução para esse caso. De que maneira? A mudança de lei. Quando você muda de lei, você se livra desse laço, né? Isso mesmo. Por quê? Mesmo porque você vai mudar para uma lei, irmão, pura, que é a lei de Deus. É uma lei recheada de direito. E aí você vai se esvaziar dos seus deveres, né? Restituindo assim os seus direitos aí pela própria característica da lei que você vai passar a obedecer, né? A lei de Deus. Então, só que essa lei de Deus, ela não vai eliminar as outras leis, ela vai estabelecer ela em outro sentido, digamos assim, em outro sentido interpretativo, até para garantir, né, o resgate a você desses direitos que foi tirado pelas leis que operam. Então, a própria lei que opera hoje,
quando ela for feita uma parceria com a lei de Deus, ela vai tratar de resgatar o seu direito, porque ela vai operar em sentido contrário, no sentido de lhe dar direito, lhe esvaziando de deveres.